Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta sexta-feira, dia 15 de agosto de 2025 do Cidadania S.A. Seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Hoje é um grande dia. Hoje é um grande dia. Eu vou falar sobre o que no jornal de hoje? Definição da data do início do julgamento do Bolsonaro e do Grupo 1 lá, o núcleo mais importante. Pedido de cassação de Eduardo Bananinha. PF investigando Silas Malafaia. E Lula articulando, trabalhando para a Frente Internacional contra tarifaço dos Estados Unidos. Vamos começar com o julgamento, né? O Zanin, que é o presidente da primeira turma, marcou o início do julgamento para 2 de setembro de 2025. Daqui a pouco mais de 15 dias. Vamos entender como é que vai funcionar isso aí, tá? A primeira turma vai julgar em setembro, como eu disse, começando no dia 2. A denúncia da PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado e mais 5 crimes. Não é só isso não. Tá? Quem que vai julgar o caso? Quem vai julgar é a primeira turma, os ministros da primeira turma. Tá bom? Quem faz parte da primeira turma? Alexandre de Moraes, Fux, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. São esses os ministros que fazem parte da primeira turma, tá? Quem que vai ser julgado nesse primeiro julgamento? Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, almirante da Marinha, tem o cargo mais alto da Marinha, tinha, né? Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Augusto Heleno, ex-ministro do GSI e general. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. E Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil. Aqui eu tô lendo a matéria, é do G1. Então eles não colocaram as patentes dos militares. Matéria da Fernanda Vivas. Mas é tudo general, tá? Tudo general aqui os militares, tá bom? São esses que serão julgados. O Zanin marcou para iniciar dia 2 de setembro. Então pega aí sua agenda, pega aí o lápis, o papel e marca, para já pedir folga no trabalho. Porque isso vai ser histórico e a gente não pode perder. Então, as sessões vão acontecer dias 2, 3, 9, 10 e 12, se for necessário, de setembro. As sessões vão das 9 da manhã ao meio-dia. Nos dias 2, 9 e 12, também vão haver sessões das 14 às 19. Tá bom? Então, dia 2, 3, 9, 10 e 12, das 9 ao meio-dia. Dias 2, 9 e 12 também vão haver sessões das 14 às 19. Tá bom? Como que vai funcionar o julgamento? O julgamento segue a lei penal e regras internas do STF. O relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, para alegria dos bolsoamebas, apresenta o relatório, não é a decisão dele, o voto dele, é o relatório. Eventuais testemunhas depõem. A apresentação de pessoas nessa condição é possível desde que com antecedência de 15 dias. Já não deve dar mais. A acusação e defesa terão, nesta ordem e sucessivamente, prazo de 1 hora para apresentar seus argumentos. O tempo pode ser prorrogado pelo presidente da turma. Encerrados os debates, o tribunal delibera com a apresentação dos votos dos ministros. A decisão de condenação ou absolução é por maioria da turma. No caso, pelo menos 3 ministros, que são 5. Então, 3 votando.
pela culpabilidade, e aí tem a tal da dosimetria, que todos podem condenar, mas pode falar, eu acho que deveria ser X anos, tantos anos, e aí a gente vai ver. O que vai ser decidido? Se vai haver absolvição, e se houver absolvição, o processo é arquivado. Se houver condenação, os ministros também vão decidir, por maioria, a pena a ser fixada para cada réu. Esse cálculo leva em conta a participação de cada um nas atividades ilícitas. Mais importante, a decisão é definitiva? Não. Tanto em caso de absolvição quanto de condenação é possível a apresentação de recursos dentro do próprio STF. Tá bom? O que eu li hoje, o que saiu em vários lugares, é que não vai ter pedido de vistas. Nem do Fux, nem de ninguém. Aliás, o Fux e o Barroso brigaram hoje, ontem. Né? Bonitinho o negócio lá. Entenderam? É assim que vai funcionar. Tá? Então, lembrando, o Moraes vai apresentar seu relatório. Em seguida, a PGR e as defesas farão suas sustentações orais de até 1 hora cada um. Então vai demorar pra caramba pra começar isso aí. E então os ministros vão votar nesta ordem. O Alexandre, que é o relator, Flávio Dino, Luiz Fux vai ser o terceiro a voltar, Carmen Lúcia e fecha com o Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma. Tá? O agendamento prevê todas as terças-feiras de setembro como datas de reserva, garantindo continuidade caso a análise não seja encerrada no primeiro dia. Então, pode se estender. Tá? Muito bem. Então é isso que foi decidido hoje. A gente está caminhando para o fim desse processo. Um dia bom, né? Mas não acabou por aí. Porque o filho do Jair, que está lá nos Estados Unidos tramando contra o Brasil, também levou a dele. O Hugo Mota destrava denúncias e Conselho de Ética analisará pedidos de cassação de Eduardo Bananinha. Matéria do Kevin Lima e da Beatriz Borges para o G1 e para a Globo News. O presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo, nem se importa, o Hugo Mole, escolha aí o nome que vocês quiserem, do Republicanos da Paraíba, enviou hoje, até que enfim, né, querido? 4 pedidos de cassação do deputado Eduardo Bolsonaro do Partido dos Larápios de São Paulo ao Conselho de Ética da Casa. As queixas apresentadas contra o parlamentar estavam travadas na mesa diretora da Câmara e aguardavam há semanas o despacho de Mota. Só o Lindbergh Farias entrou com 3 pedidos de cassação. O primeiro lá no começo de julho. Na manhã de hoje, após cobranças de partidos da base governista, o presidente da casa oficializou o envio das representações ao órgão. Até que enfim, né, Hugo? Hein, querido? Não é devagar, hein? As denúncias foram apresentadas pelo PT3 e uma pelo PSOL. Os documentos pedem a cassação do parlamentar por quebra de decoro, por supostamente atuar... Supostamente é sacanagem, né? Mas vamos lá, atuar contra o Brasil e a favor de sanções a autoridades brasileiras. O envio das queixas ao Conselho de Ética marca o início da análise de processos disciplinares contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pelas regras da Câmara, após o recebimento da representação, o Conselho se reúne para instaurar formalmente o processo. A abertura é obrigatória. Nessa ocasião, também deverão ser sorteados 3 nomes para a escolha de um relator do caso. Caberá ao presidente do colegiado definir um dos nomes sorteados para a relatoria. É esse relator que apresenta parecer que diz se o processo pode seguir ou se deve ser arquivado. Então é muito importante prestar atenção em quem vai ser esse relator. No rito regimental, o deputado denunciado também é notificado para apresentar uma defesa. O presidente do Conselho de Ética, o deputado Fábio Chiochetti, do União de Santa Catarina, afirmou que ainda não definiu quando ocorrerá a instauração dos processos. As representações acabaram de chegar. Vou analisar caso por caso antes de falar em prazo. É, porque não tem provas, né, do que ele está fazendo. Precisa enrolar mais um pouco? Chiochetti avaliou, no entanto, que a abertura das investigações não deve ocorrer na próxima semana. Que beleza. Acabou de chegar. Ao total são 20 representações contra Eduardo e outros deputados. Não vai dar tempo. É porque vocês são muito ocupados mesmo. Vocês trabalham o quê? Um dia na semana, né?
É um dia na semana? Então fica difícil mesmo, né? A assessoria da Câmara informou que, sobre o bloqueio do salário de Eduardo Bolsonaro, a ordem judicial foi recebida em 24 de julho. Meu Deus! E que a partir dessa data os valores serão retidos. Tá bom? Eu não vou falar o que o Eduardo falou, não, porque já deu de dar... Chega de dar palanque para esses aí. E o que mais que o Hugo Mota falou essa semana que deixou a gadaiada louca? Deu entrevista à Globo News. Disse que não tem clima para pautar anistia. Aspas aqui. Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e restrita. Diz Hugo Mota. Ele afirmou em entrevista à Globo News que não vai ceder à chantagem de pautar o projeto da anistia proposto pela oposição durante a ocupação do plenário da casa na semana passada. Mas também afirmou que não tem preconceito com nenhuma pauta. É essa mania que ele tem de querer agradar todo mundo, só faz M, né? Segundo Mota, havendo maioria no colégio de líderes para votar a proposta, o tema pode ir ao plenário. Ele reforçou que não vai negociar as prerrogativas de presidente e lembrou que essas exigências da oposição para desocupar a mesa do plenário não entraram na pauta desta semana. Nossa, você é muito forte mesmo, hein? Rapaz, de acordo com ele, não há ambiente na casa para uma anistia ampla, geral e restrita. Ele disse que pode ser negociado um texto que revise as penas de alguns condenados e abrande o regime dos presos pelos ataques às instituições e tentativa de golpe. Segundo Mota, não é razoável conceder anistia a quem planejou matar pessoas. Aspas aqui para o Hugo Moli. Há preocupação com pessoas que não tiveram papel central e que, pela cumulatividade das penas, tiveram penas altas. E em uma reavaliação das penas possam ir para um regime mais suave. Há uma preocupação com penas exageradas e isso talvez consiga unir o sentimento médio da casa. Da mesma forma que tivemos a condição política de não ceder à chantagem dessa pauta, não podemos ter preconceitos com pautas. É um frouxo mesmo, não? As pautas devem continuar a ser trazidas e o colégio de líderes decide se tem maioria para serem levadas ao plenário ou não. Ninguém quer fazer nada na calada da noite, de forma atropelada, porque o que aconteceu em 8 de janeiro foi muito grave e muito triste para a nossa democracia. Em relação às propostas de mudanças do foro por prerrogativa de função, Mota afirmou que se trata de um tema complexo e que não há um texto pronto sobre o assunto, o tal do fim do foro privilegiado que os caras estão querendo fazer para fugir do STF, tá? E lembrando sempre, a maioria dos presos lá do 8 de janeiro já não está mais preso. Já fizeram acordo para diminuir pena, tiveram diminuição de pena, cumpriram lá um sexto da pena e já estão em outro regime. Então isso aí é para salvar esses vagabundos que vão começar a ser julgados dia 2 de setembro. É para isso. Não se engane, não tem outro. Tá? Não tem. Vamos falar do outro aqui. Esse aqui demorou, mas entrou. Silas Malafaia investigado. A Polícia Federal incluiu o pastor Silas Malafaia no inquérito que investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, o deputado Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo e o comentarista Paulo Figueiredo. A informação foi dada em primeira mão aqui. O caso, aberto em maio e sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes no STF, apura supostas ações contra autoridades, contra o tribunal e agentes públicos, além de articulação para a obtenção de sanções internacionais contra o Brasil. Malafaia organizou o ato de apoio a Bolsonaro em 3 de agosto, no qual o ex-presidente participou por vídeo transmitido em redes sociais de terceiros. A aparição, inclusive, resultou no uso de tornozeleira eletrônica, a prisão domiciliar e tudo mais, tá? Moraes decidiu abrir o inquérito após ministros do tribunal se queixarem do que consideraram falta de ações do Itamaraty na escalada de investidas do governo americano contra a corte a partir de atuação de Eduardo. Na avaliação de parte dos magistrados do Supremo, as ameaças mereciam um posicionamento mais enfático da chancelaria. As condutas investigadas incluem coação no curso do processo, isso ele fez. Quer ficar ameaçando o Alexandre de Moraes, ficar falando aquele bando de abobrinha que o Malafaia fala todo dia. E todo mundo sabe que quem organiza e banca esses atos de apoio ao Bolsonaro é o Malafaia. Tá? Então assim, cadê? Coação no curso do processo,
obstrução de investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito. Tá? O crime, o coação no curso do processo, ele trata do uso de violência ou grave ameaça contra a autoridade ou envolvidos no processo judicial, policial ou administrativo a fim de favorecer interesse próprio ou alheio. No ato da Avenida Paulista, no início de agosto, daí 3 de agosto, Malafaia criticou os presidenciáveis da direita que não compareceram à manifestação bolsonarista e afirmou que eles não tiveram presentes por medo do STF. O pastor transmitiu a manifestação em seu canal oficial do YouTube. Em suas redes sociais atacou o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, chamando-o de traidor por não assinar o pedido de impeachment de Moraes. E gravou um vídeo. O povo diz que homossexual gosta de dar escândalo. Vocês precisam ver o Malafaia, o vídeo que ele gravou quando ele ficou sabendo que estava sendo investigado. Vão assistir. É engraçadíssimo o chilique que ele dá. É o mesmo chilique que ele dá em cima de todos os caminhões quando ele vai nesses atos em defesa do Bolsonaro para ajudar o coitadinho lá. Tá? Uma coisa importante lá de fora. Tá rolando agora, tô gravando aqui às 18h18, uma reunião do Putin com o Trump para ver se acaba com a guerra lá da Ucrânia. A expectativa é que dure pelo menos 7 horas essa reunião. Então, até agora não saiu nada, tá bom? Vou falar a última aqui, ó. O Lula articula frente internacional contra tarifácios dos Estados Unidos em defesa do multilateralismo. O presidente Lula prepara uma videoconferência com líderes do BRICS, quem são? Rússia, Índia, China e África do Sul, e de países europeus para discutir o impacto das tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos. O movimento do presidente Lula tem como pano de fundo a defesa do multilateralismo e a tentativa de articular uma reação coordenada à ofensiva comercial liderada pelo presidente Trump. Lula já entrou em contato com os presidentes da China, o Xi Jinping, da Rússia, o Putin, e com o primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi. A próxima etapa vai incluir ligações com o presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, que foi humilhado pelo Trump lá na Casa Branca, e o primeiro-ministro britânico, o Keir Starmer. França e Alemanha também devem participar, representadas pelo Macron e pelo Merz, respectivamente. A reunião, contudo, ainda depende da conciliação de agendas e fusos horários, obviamente, tá? Muito bom o presidente se mexendo, né? Entre os pontos sensíveis do relatório está o sistema de pagamentos PIX, que entrou no radar das autoridades comerciais dos Estados Unidos. A resposta brasileira argumentará que o PIX ampliou o acesso bancário e favoreceu os negócios sem prejudicar empresas americanas. Eu quero ver o que eles vão fazer quando entrar esse negócio do PIX parcelado. Vocês viram isso? Acho que em setembro ou outubro o Banco Central vai instituir isso aí. Você vai conseguir parcelar igual você faz no cartão de crédito, só que em PIX. Então você não vai precisar mais de cartão de crédito. Aí eu quero ver. Também serão destacadas ações contra o desmatamento e a promessa de acelerar o registro de patentes de medicamentos, hoje criticado pelos Estados Unidos por sua morosidade. A meta é reduzir o prazo atual de até 7 anos para 2 anos até 2026. Tá? Lembrando sempre que hoje o Trump cancelou o visto do Padilha, Alexandre Padilha, o ministro da Saúde do Brasil, da filha e da mulher dele. Tá? Essa é a democracia que essa gente defende, que os vira-latas defendem. Mas hoje, caros amigos, vão lá, tomem seu suco, seu vinho, sua cerveja, o que você quiser, que hoje é um dia para comemorar. Tá? Foi marcado o julgamento do núcleo principal da tentativa de golpe de Estado no fim de 22, começo de 23. Foram enviados os pedidos de cassação de Eduardo Bananinha. Silas Malafaia está sendo investigado pela Polícia Federal. Então, hoje é um dia bom. Hoje é uma ótima sexta-feira, dia 15 de agosto de 2025.
É isso aí. Quem assistiu até aqui, curtiu, deixa o like aí, se inscreva no canal. Envie para os amigos. Um abraço e até o próximo.